Boa tarde, meus pintinhos. Vamos continuar o assunto de português? Vamos, né? Então a gente tava falando sobre os super-heróis e a gente tava comparando também que a gente ocupa a gente consegue retirar dados de tabelas e gráficos, tanto em português quanto em matemática. A gente estava vendo isso em matemática também. Vocês lembram, não lembram? Então, lá na página 154, a gente vai ter alguns gráficos, algumas tabelas, para a gente prestar atenção, para a gente poder retirar os dados dessas tabelas depois. Então, ali a gente tem a Batalha dos Heróis. Ó, a Batalha dos Heróis é essa aqui, ó. A Batalha dos Heróis com as tabelinhas, ó. Essas tabelinhas que a tia tá falando, ó. Lembrem-se que a gente já trabalhou isso em matemática. Então, a gente vai observar muito bem essas tabelas de cada super-herói, o que cada um tem, quais as habilidades que eles têm, se eles têm acessórios, se eles não têm. Aí a gente vai para a página 156 e a gente vai retirar dessas tabelas dados para responder as perguntas que a gente tem nos próximos exercícios. E aí, a gente vai chegar na página 158 e a gente vai falar de uma coisa que a gente já usa nas nossas produções textuais, que vocês já sabem usar, mas a gente ainda não tinha falado sobre isso, né? É uma coisinha chamada parágrafo. O que é parágrafo? Eu tenho certeza que a minha turma de terceiro ano já sabe o que é parágrafo. Parágrafo é o nome que se dá para aquele espacinho que a gente deixa antes de começar uma frase, para começar a escrever o texto. Então, cada parada que a gente dá um pouco maior, a gente começa um parágrafo novo. Cada parágrafo desse tem uma ideia, mas essa ideia tem que ser sequência do primeiro. Nós já escrevemos o primeiro parágrafo, ok? Estamos falando sobre o Homem-Aranha. Então, no segundo parágrafo, nós vamos continuar falando sobre o mesmo tema, mas a gente pode ter outras ideias sobre o mesmo tema. E isso, meu terceiro ano, arrasa porque faz produção de texto muito legal. Então, é isso que é o parágrafo. O parágrafo é aquele intervalinho que a gente deixa antes de começar. Então, cada parágrafo pode ter uma linha só, pode ter uma frase só, pode ter 2 frases, 3 frases. Nós é que vamos decidir quantas frases nós vamos colocar no nosso parágrafo, né? Mas ali na página 158, ele tá dizendo que tem que ter, ó, que o primeiro parágrafo, para a gente poder organizar um texto, porque ele fique muito legal, o primeiro parágrafo, ele conta a história, a gente vai falar sobre o Homem-Aranha. Conta a história do Peter Parker, né, que é o Homem-Aranha, antes dele se tornar o Homem-Aranha. Aí o segundo parágrafo, que é o meio, conta que Peter Parker foi picado pela aranha, por isso ele se transformou no Homem-Aranha. E o terceiro parágrafo conta como ele tá lidando com essas habilidades que ele recebeu. Vocês perceberam que a gente não mudou o tema? Exatamente, a gente estava falando do Homem-Aranha, nós continuamos falando do Homem-Aranha. Mas a gente, em parágrafos diferentes, contou etapas da história em diferentes momentos. Assim que a gente usa o nosso parágrafo. E vocês estão fazendo isso, ó, daqui. Vamos tirar as nossas dúvidas na nossa aula online. Qualquer coisa, pede pro papai e pra mamãe chamar a tia lá na Gendedu, tá bom? E a gente conversa mais sobre isso na nossa aula. Combinado? Um beijinho e até!